Fala aí galera, beleza? De volta aqui no YouTube, né? Já fazia uns dias aí que a gente não tava postando nada, eu peguei um resfriado forte, né? Uma gripe forte, e passei aí uns dias sem poder, né? Tá conseguindo gravar vídeos, porque tava muito ruim, tossindo toda hora, espirrando, né? Com aquela cara de doente, então não tava dando para gravar, né? Ainda tô com a cara de doente ainda, né? Ou de doente ou de duende, mas mesmo assim eu vou estar gravando aqui esse vídeo para você, beleza? A minha garganta não está muito boa, pode ser que em algum momento do vídeo falhe a garganta aqui, mas paciência, eu não vou editar vídeo, né? Até porque eu não tenho tempo de editar vídeo, vocês sabem aí que eu boto o vídeo sem mesmo editar, né? A gente grava o vídeo e bota aí para vocês, porque infelizmente não tenho tempo de estar editando o vídeo, beleza? O tema do vídeo de hoje, pessoal, vai ser sobre prejuízos que a gente tem na hora que a gente vai tirar componentes da placa, né? São erros que a gente comete por muitas vezes não ter experiência, não saber qual é a temperatura correta, o tempo correto, o bico correto que a gente vai utilizar na hora de fazer uma troca de componente na placa, que isso pode causar, né, uma solda fria na placa, pode criar uma bolha na placa e aí a placa pode não funcionar mais, né? Às vezes você tem um problema de áudio, por exemplo, vai trocar um codec ou vai trocar uma bobina e aí o aparelho simplesmente para de funcionar, vai fazer um serviço no backlight e de repente a placa não liga mais, vai fazer um reparo aí no setor de radiofrequência, a placa simplesmente, morreu, não funciona. Vou estar dando algumas dicas hoje para você diminuir o risco que você tem aí, né, quando você vai fazer esses reparos, né? Então eu já passei por isso, sei como é ruim, né? Principalmente para quem está iniciando. Então eu vou estar dando algumas dicas acerca disso. Esse vídeo vai ser bacana aí, né? Assista até o final porque você vai aprender muita coisa que vai diminuir o risco, né, de você cometer esses erros. Antes de a gente começar esse vídeo, eu tenho um recado para você. Nosso treinamento está no período promocional da Black Friday, né? Então, a qualquer momento a gente pode fechar o carrinho. Ainda está na promoção ainda. A promoção é por tempo limitado. O melhor preço que você já viu esse ano a gente está liberando, certo? Então, não perca tempo. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e já adquira sua vaga com a promoção melhor que você já viu esse ano, certo? Então a gente não sabe quando é que a gente vai entrar em promoção, provavelmente lá para o ano que vem, talvez não fique nem nesse valor, né? Porque o treinamento ele vai aumentar no ano que vem aí, por algumas atualizações que a gente vai estar postando na plataforma. Então não perca tempo, né? Um treinamento aí vitalício, um treinamento que você tem garantia, se você não gostar você pode pedir reembolso, não precisa nem falar comigo, é só você ir lá no site mesmo que você comprar, pedir o seu reembolso e você vai receber tranquilamente, caso você não goste do treinamento, né? Que é muito difícil porque o treinamento da gente é um treinamento de verdade, certo? Não é aquele treinamento que você compra e vai ver coisas que já tem aí no YouTube, não. É um treinamento totalmente diferenciado. Então os alunos todos sabem disso, né? Sempre tá falando aqui no canal e coisa do tipo. Ó, já tô querendo tossir, ó. Não tô muito bom da garganta, mas a gente vai tentando levar esse vídeo aí, pessoal, porque é a única forma que a gente tem aí para estar passando conhecimento. Infelizmente eu não vou esperar até que eu fique 100% curado, né? Mas tá dando para ir aí. Então, pessoal, o treinamento completo, né? A gente tem um treinamento completo, tem um treinamento de fase de inicialização, que é para uma galera que já entende um pouco mais aí, e tem um treinamento completo que é do básico ao avançado, né? Reparo avançado de Excelsius Tech, que também está em promoção, então não perca tempo, adquira. Toda semana a gente tem um suporte, né, que é diretamente comigo, um suporte ao vivo, então não perca tempo, adquira e aprenda de verdade, certo? A falta de investimento em conhecimento dá mais prejuízo do que muitas vezes você achando que está gastando dinheiro. Você não está gastando dinheiro, você está investindo em você. Vamos lá, vamos para o que interessa agora, né? Não se esqueça de deixar o seu like aí, de comentar nesse vídeo, colocando aqui, né, alguns temas aí que você queira que eu fale aqui nos próximos vídeos. Então é importante você comentar, deixar o seu like, se inscrever, beleza? Então vamos embora, vamos falar sobre o assunto. Vamos lá. Eu vejo muita gente dizendo assim, acabei de matar a placa, né? Eu fui trocar aqui um codec e a placa simplesmente parou de funcionar. Eu vejo muita gente falando sobre isso, inclusive já aconteceu comigo também.
A placa morreu? A pergunta é, a placa morreu? Não tem mais condições de reparar aquela placa? Em 90% você tem condições de reparar novamente a placa, mas por falta de técnica, de conhecimento, às vezes você não consegue trazer aquela placa novamente à vida, né? Por exemplo, se você vai fazer um reparo de um PMIC que está próximo a uma memória, por exemplo, ou próximo a uma CPU, e de repente você troca o PMIC, coloca o PMIC bom lá e a placa não liga, você causou ou um curto-circuito na memória ou na CPU, né, por conta de um sobreaquecimento. E aí o que aconteceu? As esferas por baixo da CPU, né, na grande maioria das CPUs elas são resinadas, então ela aquece, ela aquece muito e junta uma na outra, né, porque como é resinado por baixo, ela fica tipo uma panela de pressão e aí uma esfera acaba estourando para o lado e junta com outra, e aí a CPU, ela, por exemplo, entra em curto. E o outro fato que acontece é de muitas vezes a CPU ela criar solda fria, né? Por conta do aquecimento, a resina ela aumenta um pouco do volume e levanta um pouco a CPU, né? E aí vai criar diversos barros de solda que não vão ter contato mais com a placa. Isso faz com que a placa simplesmente pare de funcionar, né? Então esses dois motivos são os grandes motivos aí que na hora de trocar um componente, né, por excesso de calor, a placa aí ela não vai funcionar, né? Vai parar de funcionar e a única forma de reparar é tirar a CPU e fazer um rebalo e recolocar, né? Hoje, como eu já faço esse reparo de CPU, eu pego muita placa de cliente, por exemplo, que já levou em outros técnicos, aonde o técnico ele foi fazer um reparo de algum outro componente e de repente o aparelho parou de funcionar, né? E aí o cara não mexeu, o cliente procura uma pessoa que mexe com placa e às vezes chega aqui. Ou, na grande maioria das vezes, são lojistas, né, que vão fazer um reparo, de repente a placa para e traz para mim para que eu possa tentar aí um milagre, né, na placa, tentar resolver de alguma forma. Então a única forma que tem para resolver nesse caso é reparando a CPU, né, e fazer com que o aparelho novamente ligue. Então a gente que já sabe fazer esse reparo, então a gente tem uma segurança a mais, né, de que se caso der um calor em excesso, criar uma solda fria, um curto, né, na memória ou na CPU, você tem condições de tirar a CPU, de tirar a memória, fazer um rebalo e recolocar novamente, e aí o seu problema vai ser resolvido. Só que eu sei que tem muita gente, né, que tem uma boa intenção e quer fazer um reparo ali, trocar um codec, um capacitor, um PMIC, né, um OVP, qualquer componente, e de repente a placa simplesmente para de funcionar. Então como é que você vai fazer para diminuir esses riscos, né? O que você pode fazer para diminuir esse risco? Primeira coisa, pessoal, não tirem blindagem com calor. Primeira dica, excepcional, não tire blindagem com estação de retrabalho. Se for tirar blindagem, ou tire no ferro de solda, né? Inclusive a gente tem uma aula no treinamento mostrando como tirar blindagem com a utilização do ferro de solda, porque o ferro de solda ele aquece muito, só que o aquecimento do ferro de solda ele não vai fazer com que a CPU ou a memória ela aqueça a ponto de entrar em fusão, né, e criar uma solda fria, coisa do tipo. Então, é mais seguro você tirar uma blindagem, por exemplo, com o ferro de solda ou com a mini retífica, certo? Então, se você tira com estação de retrabalho, acabe evitando de fazer isso, porque muita gente acaba matando placa, danificando placa, simples fato de tirar uma blindagem com estação de retrabalho. Então, a partir de agora, tente tirar com ferro de solda ou com uma retífica, certo? A retífica é 400 conto, 300 e pouco, poxa, cara, você não sabe quanto você vai economizar de prejuízo se você adquirir uma mini retífica. Então, adquira uma mini retífica, né? É o mais correto você fazer.
até melhor do que o próprio ferro de solda para você tirar. Eu utilizava ferro de solda, depois parei de utilizar o ferro de solda e uso só a mini retífica hoje e diminuí, digamos, 90%, né, dos problemas que eu tinha de tirar a blindagem com calor utilizando a retífica, né? Então, se vai tirar a blindagem, tire com retífica, não tire com calor de estação de retrabalho, certo? Se quiser utilizar uma estação de solda aí, um ferro de solda bacana, ainda dá para utilizar, vai diminuir mais ainda o risco, né? Mas com a retífica é melhor. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto que você deve ter cuidado é o seguinte: qual é a estação de retrabalho que eu trabalho? Faça essa pergunta a você mesmo. Qual é a estação que eu trabalho? É uma Yashun 850? É uma Ikari 850? Se for uma Yashun 850, uma Ikari 850, uma Aida 850, essas estações elas são praticamente aí padrões aí. Essas estações, pessoal, para você trabalhar reparando placas, né, tipo placas de celular, fazendo reparo de componentes mais frágeis, digamos assim, né, a probabilidade de você causar uma falha, de você errar, ela é muito grande. Essas ferramentas, se você, por exemplo, for trabalhar com eletrônica geral, fazer reparo de notebook, fazer reparo em placas de ar-condicionado, coisa do tipo, elas são até melhor, né, do que a própria da Quick, por exemplo. Porque ela aquece muito, a placa, esses outros eletrônicos, elas são mais grossas, aguenta calor, e aí você trabalha com ela tranquilamente. Tem muita gente que eu conheço da eletrônica geral que nem se preocupa em comprar uma Quick, por exemplo, uma Sugon, né, uma estação, uma AFR. Não se preocupe em comprar uma estação dessa, porque essas estações aí suprem a necessidade deles. Só que a gente que trabalha com manutenção de celular, a gente tem que se preocupar muito, né, em trazer, em diminuir o risco que pode acontecer na hora de um reparo. Então, se você tem uma 850, se você tem uma Yashun, uma Ikari ou qualquer outra dessas aí, e você sempre tem esse tipo de prejuízo, entenda que muitas vezes esses prejuízos estão relacionados a esses tipos de equipamento que vocês estão trabalhando. Eu digo isso porque eu trabalhei por muitos anos com Yashun. Eu tinha a Yashun 880 e tinha a Yashun 850. A Yashun 880, eu tinha menos prejuízo com ela. A Yashun 850 era um equipamento que aquecia muito a placa e criava muita bolha, dava muito solda fria, problemas da placa não ligar depois. Então, assim, eu tinha muito problema com o Yashun, principalmente essa 850. Então, como é que eu faço para diminuir o risco? Uma outra dica: troque a sua estação de retrabalho. Ah, mas eu não tenho condições de comprar uma Quick 861, 881, né, uma TR3000. Você pode sim comprar uma Quick 2008, uma Atem, né? Essa daqui é da FR Atem. Essa daqui é até um pouco mais caro, mas tem uma outra da Atem, né, que tem parceria agora com a FR, que você pode estar adquirindo, né? Você pode ajustar a temperatura desses equipamentos, diferente de você comprar um Yashun, por exemplo, e você só ter aquela regulagem e muitas vezes você não saber se a estação realmente está mandando aquela temperatura correta, né? Se realmente está a temperatura correta ali. Então a gente usa o multímetro, por exemplo, né, para medir a temperatura. E aí, quando a gente vai fazer uma medição de temperatura, a gente percebe que a gente colocou a temperatura em 380 e a estação ela está lá em 420. E aí você está lá um tempão dando aquele calor, né, muitas vezes com um fluxo de uma qualidade ruim. E quando você menos espera, pum, a placa da bolha, né, ou da solda fria. Então, trocar o seu equipamento de solda, né, em relação à estação, é muito importante para você diminuir o seu risco também.
Então, pega a dica. Primeiro, só tire blindagem com retífica. Segundo, troque a sua ferramenta. Tem várias ferramentas aí que tem um custo-benefício muito bacana. Por exemplo, a Quick 2008, né, que ela custa em torno aí de mais ou menos R$600 no AliExpress. E você pode estar adquirindo essa ferramenta, né, muito bacana. E o preço não é tão distante dessas outras Yachun 850. Né? Então dá para comprar uma estação que é uma estação segura e vai diminuir muito o risco de você danificar a placa do seu cliente. Vou dar uma outra dica também. Eu vejo muita gente que tem a estação, por exemplo, uma estação boa, né, uma Quick, uma Sugon, uma estação da Atem, né, essa daqui da FR, que é a 880DW. Às vezes o cara tem uma estação da própria JBC, enfim, o cara compra aí uma estação boa e mesmo assim o cara está tendo prejuízo, está causando essas falhas, está tendo esses problemas. Então, o que pode acontecer? Você mesmo com uma estação de boa qualidade, você está causando esses tipos de falha, né? Vamos lá. É muito importante você entender que a posição que você tira o componente, o bico que você utiliza para tirar esse componente e o fluxo que você utiliza para tirar esse componente e a técnica que você utiliza para tirar o componente influi muito também. Não é só você tirar a blindagem com a retífica, não é só você ter uma ferramenta de qualidade que vai diminuir totalmente os riscos a zero. É a forma que você tira o componente, é o bico que você utiliza, é o fluxo que você aplica para remover aquele componente. Tudo isso também ajuda a diminuir o risco. E eu vou dizer para você aqui agora. Primeiro ponto, quando você utiliza um fluxo de má qualidade, a solda ela demora a entrar em estado de fusão, logo você vai passar mais tempo dando calor naquela placa e isso pode fazer com que a placa crie bolha ou solda fria, certo? Então, o que você tem que pensar? Em dar menos calor na placa em menos tempo, certo? Ou você pode dar mais calor na placa em menos tempo também. Vamos lá. Se eu tenho um componente para tirar, para remover, esse componente é um PMI que ele está próximo à minha CPU e à minha memória. Se eu aquecer muito tempo esse PMIC para tirar ele, eu posso causar uma solda fria ou um curto na CPU ou na memória. Então eu tenho que tirar ele o mais rápido que eu posso. Existem duas formas de tirar esse componente. Eu posso regular a minha estação em 380 graus e acrescentar ali um fluxo e dar um calor, né? 380, beleza. Tá lá em 380, estou tirando o componente. Mas aí tem placas que a solda ela demora mais a entrar em estado de fusão, principalmente quando é solda de fábrica. E o que acontece? 380 graus, você vai passar um tempo maior para aquele componente entrar em estado de fusão, certo? Então a placa ela vai passar mais tempo sendo aquecida, tendo a possibilidade de causar um problema nos componentes responsáveis pela inicialização, que é a CPU e a memória. E aí você pode entrar numa furada. Quando você calibra a sua estação, por exemplo, para 400 graus, ou 390 graus, ou até 420 graus, por exemplo, você vai dar um calor maior, porém, aquele calor ele vai ser num tempo menor. Então, muitas vezes a placa não dá tempo de aquecer a ponto de causar uma solda fria na CPU ou na memória. Então, hoje, eu tenho algumas formas de tirar componentes que estão próximos de CPU e memória que me ajudam a ter um resultado melhor. Por exemplo, um fluxo de boa qualidade que vai ajudar a hidratar essa solda e fazer com que ela entre em estado de fusão mais rápido. Isso vai fazer diminuir o risco. Uma estação com a calibração da temperatura de uma forma exata,
vai me fazer com que evite solda fria naquela placa, porque eu sei o calor que eu estou dando ali, não estou sendo enganado pela minha estação de retrabalho. E o bico também é muito importante. Por exemplo, se eu vou tirar um PMIC, o PMIC é um componente que é mediano, e eu utilizo um bico fino para tirar esse PMIC, logo, o calor ele vai demorar mais para que aquele componente entre em estado de fusão. E isso faz com que a temperatura, né, ela passe para a CPU e a memória, que tem na grande maioria resina por baixo, né? Esse caso que eu estou dizendo para você de curto e de solda fria em CPU e memória acontece só nos aparelhos que tem resina por baixo da CPU e da memória. Se não tem resina, não tem nem risco, né? O risco é bem menor de causar uma solda fria. Mas, digamos que eu tenho ali uma CPU resinada, né, com a memória resinada, e um componente que eu estou tirando muito próximo a eles, o que pode acontecer? A resina, ela, quanto mais você aquece a resina, ela tipo que vai estufando, né? A resina, ela tipo que dá uma estufada. Pegue por exemplo, um iPhone e dê um calor naquela resina que fica ali em cima daqueles FPC, né? De touch, de câmera, de display, que você vai ver que os componentes analógicos, né, capacitores, resistores, ele tende a subir. Ou seja, a resina ele tira os componentes da placa, ele levanta os componentes. Então, mesmo que o aparelho ele não entre em estado de fusão, né, a própria CPU não entra em estado de fusão, mas a resina ela dá uma estufada, forçando a CPU para cima, certo? E muitas vezes rompendo alguns pads por baixo da CPU ou até mesmo criando solda fria, né, nos pads, soltando, né, a solda. Isso faz com que também cause solda fria. Então, a temperatura que você está dando, se for por muito tempo, mesmo que seja uma temperatura menor de 380 graus, vejo muita gente, eu estava tirando 380 graus e aí o aparelho não ligou mais, justamente por conta disso. Você deixou muito tempo 380 graus, o componente demorou a sair e aí foi o suficiente para que a resina estufasse por baixo e criasse um problema na placa. Então, o bico correto é muito importante você utilizar. Se vai tirar um componente, por exemplo, um PMIC, um IFPMIC, um WCN, um WTR, um PA, esses componentes, circuitos integrados, utilize o bico médio para tirar esses componentes, certo? Se for tirar um capacitor, um resistor, e você não ter a técnica, né, de tirar, por exemplo, no ferro de solda, e for tirar na estação de retrabalho, utilize o bico fino, porque você vai dar calor bem precisamente ali naquele componente, não vai espalhar tanto calor para a placa, é um componente que com um bico fininho ali você vai conseguir tirar e colocar ele sem danificar nada. Mas se vai tirar componentes um pouco maior, então utilize um bico médio. Eu vejo gente que está tirando PMIC com um bico bem fino. Cara, você vai danificar a placa. Você vai tirar PMIC arrancando pads, né? E você vai danificar provavelmente outros componentes. Mas eu tirei com bico fino, eu coloquei calor 380, mas pode sim causar esse tipo de falha, certo? Então é muito importante você saber disso. Agora vamos lá. Uma outra dica para a galera aí que já faz reparo de CPU, né? Que troca CPU, essas coisas. Eu tô tirando CPU e tô danificando tudo, né? Na hora que eu vou tirar a CPU. Pessoal, CPU se tira com bico grosso a 390 graus ou a 400 graus. É importante você conhecer a sua estação de retrabalho e fazer teste em sucatas primeiro. Quando você estiver dominando a técnica, então você vai fazer no aparelho do seu cliente. Porque tem gente que diz assim, eu vou estudar em sucata, como é que eu vou aprender estudando em sucata? Eu vou dizer para você como é que aprende estudando em sucata. Por exemplo, teve uma época que eu não sabia fazer reparo em componente resinado. Eu vou fazer nos de cliente, vou testar nos dos clientes? Não.
Porque tem cara aí que está fazendo isso aí e já sabe fazer tranquilamente. Então, eu não sei fazer, logo não vou mexer onde eu não sei, porque outras pessoas podem resolver o problema do cliente. Se eu mexer, eu posso deixar a placa, né, uma placa condenada, uma placa que não vai ter mais jeito de consertar. Então, naquilo que eu não sei fazer, eu vou passar para um próximo nível. Um técnico que tem um nível mais avançado do que eu e consiga fazer. Não é feio você assumir que não sabe fazer um determinado aparelho. Que não sabe ainda, não tem técnica, talvez não tenha ferramenta. Enfim. Então, para que eu conseguisse trocar um CI resinado de cliente, o que eu fazia? Eu tenho sucatas aqui no meu laboratório. Todo dia eu pegava uma sucata com CI resinado e ia fazer um treino. Tirava, arrancava um monte de pad, fazia uma nojeira toda na placa e fui treinando, até que eu conseguia tirar o componente sem arrancar tantos pads, fazer a limpeza sem danificar o CI, recolocar de uma forma bonita, precisa e bem tranquila. Quando eu comecei a fazer em sucata isso, aí sim eu fui fazer em aparelhos de cliente, testar em aparelhos de cliente, fazer em aparelhos de cliente, e aí começou a dar certo, né? A probabilidade de dar errado é muito menor porque eu já treinei muito em sucata. Então, treine em sucata. É sempre importante fazer isso. Todos os dias. Se você tem dificuldade em alguma coisa, treine todo dia aquilo que você tem dificuldade. Até você aprender. Aprendeu? Passa para um próximo passo, que vai ser também dificultoso, mas você vai fazer todos os dias aquilo até aprender. Beleza? Galera que está tirando CPU, que está fazendo reparo de CPU, que está trocando, que está fazendo tudo isso, e muitas vezes vai tirar a CPU, sai arrancando até a cabeça da placa aí e não está conseguindo refazer, né, fazer esse reparo, vou dar uma dica para vocês. Utilize o bico grosso da sua estação, mais grosso que tem, e utilize uma temperatura de 390 a 400 graus por volta de 30 segundos a 1 minuto. Né? Tirem mais ou menos em torno de 1 minuto, 1 minuto e 20 aí, 1 minuto e meio. Você vai tirar a CPU sem danificar também a placa no tempo certo. Então tenham esses pensamentos aí, esses cuidados que você vai diminuir o problema aí na hora de você remover componentes resinados ou qualquer outro componente da placa do seu cliente. Então vamos lá. Para concluir, não tire a blindagem com estação de retrabalho, né? Utilize um bico correto para aquele determinado componente. Utilize fluxo de qualidade. Um fluxo Antec aí tá muito bom, né? Original, o fluxo Antec original. Compre de um revendedor aí que vocês sabem que tem referência no mercado, né? Para não comprar gato com lebre aí, fluxo que não é original. Então procure comprar coisas que sejam originais, né? Mudar a sua estação de retrabalho, comprar uma estação de retrabalho com uma qualidade melhor, certo? E quando você for tirar os componentes, sempre tire para o lado contrário da placa. Por exemplo, eu estou aqui com uma placa, eu estou fazendo um rebalem aqui numa placa de um A30S, certo? Já tirei a memória e tal, a SD-RAM, CPU, estou fazendo um reparo aqui. Parei aí para estar gravando esse vídeo para vocês, mas vamos lá. Se eu vou tirar aqui, ó, por exemplo, o PMIC aqui, ó, e a CPU e a memória tá aqui, eu vou dar calor, ó, daqui, certo? Daqui, ó, para cá, tapando a CPU com a fita Teflon e moeda em cima dela. Quando você bota uma fita Teflon e coloca uma moeda por cima, você também diminui o risco de dar errado, porque o calor ele vai se concentrar no componente, né? Você está dando ele de lado, na diagonal. Então o calor está indo na diagonal aqui, ó. Ele não está totalmente concentrado em cima da CPU, né? Ele está indo para fora da placa. E você também pode, né, colocar uma fita Teflon. Não coloque fita alumínio, coloque fita Teflon. Né? Quem não sabe o que é fita Teflon, é porque ela não está aqui agora no momento.
Tá pro lado dali. Aqui, tá aqui. Ó, essa fita aqui é a fita Teflon, certo? Então essa fita aqui ela é uma fita que tem uma qualidade muito boa para fazer reparo de placa. Ela gruda muito bem, ela protege muito bem. Então utilize fita Teflon, certo? Em cima do componente que você não quer dar calor. Proteja o componente bem e dê calor, né, sobre o componente que você quer tirar. Pode ser na diagonal ou pode ser, né, aqui, ó, na vertical, certo? Na vertical, você vai conseguir tirar o componente muito mais rápido, certo? E eu recomendo você colocar uma temperatura até um pouco maior do que aquela que você já utiliza para tirar o componente rápido e não dar tempo de aquecer toda a placa da solda fria, certo? Tem componentes que eu tiro hoje numa temperatura de 500 graus, né? Com a vazão 120, a vazão de ar maior, e componentes que às vezes está até perto de CPU. E o tempo que eu tiro é negócio de 5 a 10 segundos. Então não dá tempo de a placa ela aquecer tanto a ponto de criar uma solda fria. É uma temperatura muito mais alta? É. É uma vazão de ar muito mais alta? Sim. Mas eu tiro ela em 10 segundos, o componente, ou 5 segundos, o componente. Diferente de eu passar 380 graus, passar aqui 30 segundos, 40 segundos ou 1 minuto para tirar um componente. Então veja a diferença. Eu colocar toda a temperatura e tirar em 5, 10 segundos, ou passar 1 minuto aqui aquecendo a placa com 380 graus. Aquecendo toda a placa. Faça um teste aí na sua bancada. Pegue uma placa dessa, qualquer placa sucata que você tiver, tire um componente a 500 graus, na vazão de ar a máxima que for, e pegue depois na placa, certo? Você vai ver que está quente, vai estar quente, dá para não queimar o dedo aí, vai estar quente. Mas depois você faz o teste com 380 graus, com a placa igual, tirando o mesmo componente. Você vai ver que o tempo vai ser muito maior. Aí depois você vai tocar na placa. Você vai ver que, tirando em 500 graus, a placa ela vai estar um pouco mais fria do que uma placa tirada em 380 graus. Por quê? Porque o tempo que você vai tirar esse componente, né, o calor e a vazão de ar vai ser tão forte que a solda ela entra em estado de fusão mais rápido e você concentra, né, a temperatura em cima do componente. Eu vejo muitas pessoas, muitos técnicos, que vão tirar componente e fica assim, ó, fazendo isso assim. Pessoal, você só vai demorar mais ainda para tirar o componente. Tente concentrar o máximo em cima do componente que você quer tirar, certo? Coloca em cima assim do componente que você quer tirar e segura em cima dele, porque ele vai sair mais rápido. Se você ficar fazendo isso, não vai tirar o componente mais rápido. Vai sair o componente, vai, mas você vai perder alguns segundos que podem ser fatais na hora de criar uma solda fria, um curto por baixo de uma CPU, por baixo de um PMIC, por baixo de uma memória e coisa do tipo. Certo? Quando é que eu vou utilizar esse manuseio, né, de fazer movimento circulatório? Quando eu vou tirar uma memória, quando eu vou tirar uma CPU, quando eu vou fazer um reparo de uma baseband, por exemplo, de um iPhone, né? Quando eu vou fazer por exemplo, um componente, né, tipo um conector FPC, que se eu parar em cima dele ele vai derreter, então eu utilizo movendo bastante, né, o canhão para não concentrar em cima do componente e ele derreter todo. Então tem algumas coisas que a gente realmente vai precisar mover a mão, mas na grande maioria dos componentes, principalmente PMIC e FPMIC, esses componentes, né, circuitos integrados assim, quanto mais você fixar em cima dele, menos calor vai passar para o resto da placa, né? Então você está em cima dele ali, ó, ele vai concentrar ali em cima o calor total, o maior calor ele vai ficar concentrado em cima do componente que você está tirando. Então vamos supor, eu vou tirar esse PMIC aqui, esse FPMIC aqui, por exemplo, dei um calor aqui em cima dele, ó, o calor ele vai concentrar em cima do componente primeiro do que qualquer outro local. Agora, se eu ficar assim, fazendo assim, o calor ele vai pegar geral na placa, né? É só ter um pouco de lógica, de raciocínio, que a gente vai compreender que funciona desse jeito.
Então você tomando esses cuidados, né, utilizando um fluxo bacana, tem componentes, por exemplo, feito capacitores, componentes como resistores, que tem condições de você tirar no ferro de solda, treinem no ferro de solda, você vai evitar também de dar calor por qualquer bobagem. Né? Tem gente que não sabe tirar no ferro de solda, vai tirar na estação e vai tirar um capacitor, acaba matando a placa. Né? Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um reparo eu não lembro bem qual era o aparelho, não sei se era J5, J3 ou J2. Mas era um daqueles Samsung lá da linha J, faz um tempinho já, e ele estava com um curto próximo ao PMIC. Eu peguei, fui tirar o componente, tirei o componente na própria... coloquei breu, né, encontrei o componente curto e tirei o componente com a própria pinça. Beleza. Quando eu fui colocar com a estação de retrabalho. E aí eu dei um calor, do outro lado era a CPU. E o aparelho parou de funcionar. Na época eu não sabia fazer reparo de CPU, infelizmente a placa ficou, né, para sucata e eu tive que comprar outra placa para o cliente. Não, eu não comprei placa para o cliente não, porque eu acredito que o cliente nem sabia que tinha ficado bom. Né? Mas enfim, não consegui resolver. Né? Não consegui resolver e provavelmente eu entreguei a placa para o cliente. Não lembro muito do que aconteceu depois, mas eu lembro que aconteceu esse caso, né, de eu reparar a placa e depois eu for botar o componente e o componente morrer. Né? Já aconteceu, não só foi essa vez não, aconteceu outras vezes, inclusive aconteceu com o Moto Z Force, Moto Z4 Force, algo assim. Né? Trocar um componente, tirar o componente, achar a falha, o aparelho ligar e depois for botar o componente e de repente o componente a placa acabar morrendo. Então pessoal, vou finalizar esse vídeo, né? Já está em quase 40 minutos aí, misericórdia, esses vídeos só fica grande. Falo pra caramba nesses vídeos aqui. Eu tento fazer vídeo de 10 minutos, 15 minutos, feito eu vejo outros canais aí fazendo, mas não consigo. Né? E aqui não tem corte, não tem nada, o vídeo é tudo aí sem edição, sem nada, né? Então é isso. Então vou finalizar o vídeo por aqui. Acredito aí que vocês vão deixar o like, né? Se inscrever no canal e não esqueça aí de adquirir o treinamento, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, fui!